Infelizmente, não poderemos ver o Neymar de volta à seleção brasileira. O Dorival Júnior anunciou na noite dessa sexta-feira, aqui, dia 14 de março, que o craque do Santos está cortado por uma questão física, se lesionou. E além disso, o Dorival também cortou outros 2 jogadores que eu vou falar mais pra frente no vídeo. E aqui, então, eu vou te contar exatamente quem foram os substitutos desses 3 em uma análise bem completinha de quais eram as opções do Dorival, qual seria a melhor escolha. Então fica comigo até o final para você debater comigo sobre os cortes da convocação da seleção brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina. Vamos lá, corte 1, goleiro Ederson do Manchester City também não terá condições de atuar pela seleção e sinceramente aqui eu acho que nem faz muita falta porque seria um goleiro reserva, porque o Alisson vive um excelente momento lá no Liverpool e o Ederson chegaria mais para ser um substituto de confiança ali para o Dorival Júnior, mas o Bento cumpre bem essa função e com a ausência do Ederson, o Dorival tinha os seguintes nomes na pré-lista: o Lucas Perry do Lyon, o Hugo Souza do Corinthians e o Everton do Palmeiras. E o Dorival escolheu o Lucas Perry do Lyon e eu achei uma decisão acertadíssima do treinador, porque eu até coloquei o Hugo Souza na convocação que eu fiz, mas depois revendo alguns números, revendo as falhas que o Hugo frequentemente tem tido, não vive o melhor momento dele. O Lucas Perry a cada jogo só evoluindo, eu parei para pensar e talvez realmente o Lucas Perry seja o melhor goleiro que a gente tem à disposição hoje. Inclusive, ele ou o Hugo Souza deveriam ter sido convocados no lugar do Ederson, na minha opinião, que não vive uma boa fase, tem lidado com muitos problemas físicos, né? Para um goleiro, o Ederson se machuca bastante e também com o Manchester City mal, acho que o Ederson vinha também tudo que chuta entra, né, digamos assim, não só por culpa dele, obviamente, fez algumas boas defesas, mas tem tido algumas falhas que não eram tão comuns para ele. Enfim, acho que o Lucas Perry é um excelente nome, o Dorival mandou muito bem nessa, e só um dado que eu resolvi trazer aqui do Lucas Perry, que ele é o 4º goleiro com mais defesas na Ligue 1, realmente tem pegado muito lá na França. O segundo corte foi do zagueiro / lateral Danilo do Flamengo, e lembrando aqui que todos esses nomes que foram cortados da seleção brasileira foram por questões físicas. E o Dorival confirmou com o nome que ele chamou a minha suspeita. O Danilo realmente seria utilizado como lateral esquerdo, por isso o Dorival só havia convocado o Guilherme Arana. E dentro disso, as opções para a lateral esquerda naquela pré-lista do Dorival eram o Alexandro do Flamengo, o Douglas Santos do Zenit, o Alex Telles do Botafogo e o Abner do Lyon. Falar a verdade com vocês, nenhuma me agrada. Quem acompanha aqui o canal já sabe que meus laterais preferidos hoje para a seleção brasileira são o Caio Henrique, o Carlos Augusto e o Renan Lodge. O Renan Lodge e o Carlos Augusto estavam até lesionados no momento da convocação, mas o Alexandre também tinha acabado de retornar. E assim, o Renan Lodge já voltou a atuar, assim como o Carlos Augusto. Então, não creio que a lesão deveria ter sido um impedimento para os dois estarem numa pré-lista, pelo menos. E o Caio Henrique, cara, para mim, não tá nem na pré-lista, mesmo atuando, é um absurdo, porque o Caio Henrique é o lateral mais técnico que a gente tem. Mas enfim, o Dorival escolheu o Alexandro do Flamengo para cortar para a vaga aqui do Danilo. E assim, sinceramente, entre os que tinham à disposição aqui pro Dorival, era o Alexandro ou o Alex Telles mesmo, porque o Douglas Santos tá sem ritmo de jogo lá no Zenit, apesar que eu achei um bom nome na pré-lista e um nome pra gente ficar de olho nas próximas convocações, mas não dava pra convocar agora. O Abner foi até bem com a seleção brasileira, mas virou reserva no Lyon, não tinha condição nenhuma, e não acho que o Abner também seja a solução para lateral, assim como não acho que o Alexandre assim como não acho que o Guilherme Arana é. A gente precisa de um lateral mais confiável, e dentro disso, cara, eu entendo que são jogos pesadíssimos e que o Dorival quer ter um lateral mais defensivo para ter essa opção, principalmente eu acho no jogo contra a Argentina, mas a gente não pode abrir mão de começar a testar logo esses caras, porque falta pouco tempo, e o Dorival, ao meu ver, tá muito perdido aqui nessa lateral esquerda, tá tentando os nomes diferentes, mas os principais, ao meu ver, ainda não entraram no radar do Dorival pelo visto. Mas enfim, eu mantenho as críticas aqui ao Dorival em relação à pré-lista, mas dentro do que ele tinha à disposição naquela pré-lista que foi feita, eu acho que o Alexandro é um bom nome sim, não vejo tanta diferença dele pro Alex Telles, e pelas características, né, imagino que o Dorival tenha pesado isso, do Alexandro ser um cara mais defensivo, assim como o Danilo era, eu entendo a convocação do Alexandro, mas mais uma vez, eu prefiro a Renan Lodge, Carlos Augusto, da Inter de Milão, Renan Lodge do Al-Hilal ou Caio Henrique do Mônaco. E o terceiro corte foi do Neymar, infelizmente, cara, assim, eu sou fã do Neymar
jogador, tá? Não vou entrar aqui em polêmicas extra-campo, sei que hoje foi o assunto do dia, o Neymar fora de campo, mas isso pouco me interessa, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, o assunto aqui é futebol. E, cara, tá difícil contar com o Neymar na seleção brasileira. Infelizmente, assim, a gente precisa esperar. Realmente, talvez eu tenha errado, o Dorival tenha errado de convocar ele, porque a gente precisa ver um tempo, assim, pra ver se ele tá à disposição, cara. Se ele consegue fazer 10, 15 jogos sem se lesionar, porque não tem sido isso. Lá no Al Hilal ele chegou a voltar em determinado ponto daquela grave lesão, né? Ele já tinha se recuperado dessa grave lesão e ele sofreu outra lesão que o tirou dos gramados por cerca de um mês, mais ou menos. Essa aqui, pelo visto, vai ser isso também, né? Porque ele já tá lesionado aí há cerca de 10 dias, ele deve ficar aí mais uns 10, 15 dias, senão ele teria ido para a seleção brasileira, então não tinha condição de ser convocado. E para as opções E assim, é um cara que dispensa comentários do tanto que vai fazer falta, né? Assim, eu não sei se foi um erro convocar ele, porque de fato, você ter o Neymar numa seleção brasileira, auxiliando os jovens, sendo uma opção no banco de reservas ou até como titular, dependendo do ritmo de jogo. E lembrando que quando eu falei que o Neymar deveria ser uma opção, foi quando ele não tinha sequer se lesionado, ele estava totalmente em ritmo de jogo, eu imaginava que ele iria atuar contra o Corinthians, mas enfim, o Neymar, eu acho que de qualquer maneira ele faz falta e vai seguir fazendo, porque é um jogador diferente e você ter ele no grupo, pelo menos, era muito importante. Mas aí o Dorival tinha como opções convocar o meia. Eu acho que o volante já tem 4, não fazia muito sentido. Ele tinha como opções convocar um meia ou convocar um centroavante. Como meias, ele tinha na pré-lista o Andréas Pereira, o Lucas Moura, o Oscar e o Lucas Paquetá. Como centroavantes, já que a gente já tem 5 pontas, também não faria sentido convocar, ele tinha o Endrick, o Igor Jesus e o Yuri Alberto. E dentre esses, o Dorival optou pela convocação do Endrick, o que é um acerto ao meu ver, porque nenhum desses meias está voando. Pelo contrário, aqui a gente tem o Lucas Moura e o Oscar. O Lucas Moura nem é um meia em si, né? É mais um segundo atacante que conduz muito bem a bola. O Oscar, que é um cara diferente, que tá voltando, pegando o ritmo de jogo, eu acho que a gente pode pensar nele um pouco mais pra frente. O Paquetá numa fase muito ruim. O Andréas oscilando um pouco mais no furro, agora que ele tá voltando a ser titular mesmo e tá jogando até mais como um segundo volante. E aí, pontas, como eu disse, a gente até tem muitas opções de qualidade, mas não fazia sentido convocar mais um. E dentre os centroavantes, eu acho que não há dúvidas nenhuma que o Endrick é o cara mais qualificado para estar no elenco. Inclusive, eu não teria deixado o Endrick de fora da primeira convocação. Acho que foi um erro muito grande do Dorival Júnior. O Endrick é o centroavante mais promissor e eu acho que hoje já é o melhor centroavante que a gente tem. E é um cara que precisa estar na seleção brasileira. O Dorival precisa parar de ter medo de apostar no Endrick, porque toda vez que ele entra no Real Madrid, ele mostra minutos. Inclusive, é uma crítica que eu faço ao Carlo Ancelotti também. O Endrick precisa de mais minutos no Real Madrid. Porque uma coisa, eu entendo, você ser reserva, faz parte. É o Mbappé, é o Vini, é o Rodrigo, o Bellingham, são caras que estão muito mais carimbados do que o Endrick. Mas não dá pro Endrick todo jogo entrar faltando 5 minutos. Por mais que ele tenha ali dado sequência ao Endrick na Copa do Rei, por exemplo, eu acho que ele poderia testar mais o Endrick, porque toda vez que o Endrick entra, ele demonstra o potencial e o futebol que ele tem. Enfim, eu acho que o Dorival acerta muito nessa convocação, até porque, por outro motivo, a gente já tinha outros jogadores no elenco atual que podem fazer a função do Neymar como meias. E eu cito aqui o Gerson, que vai jogar como segundo volante na seleção, mas pode ser utilizado como meia. O próprio Matheus Cunha, que já é um meia mais de enganche, digamos assim, o cara que não vai criar em termos de passes como o Neymar, não é um playmaker, mas é um cara que conduz bem a bola, tem até uma boa visão de jogo, para transição é um nome muito bom. Tem o Rafinha e o Rodrigo, que provavelmente vai ser um dos dois, eu imagino os dois alternando ali nessa posição de meio campista. Inclusive eu vou falar sobre a escalação mais pra frente. E então, ao meu ver, o Dorival acerta muito na convocação do Endrick, fez falta na primeira lista e pelo menos agora o Dorival meio que corrige isso forçadamente com a ausência do Neymar. Mas quero saber a opinião de vocês, o que você achou do corte do Neymar, de quem foi chamado para o lugar tanto dele, do Danilo e do Ederson. Gostou das convocações do Dorival? Só lembrando aqui, fazendo um adendo, que o Brasil enfrenta a Colômbia e a Argentina. A Colômbia no dia 20 e a Argentina no dia 25. Então, se você quer ficar sabendo de tudo sobre os jogos, informações, análises da seleção brasileira, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Principalmente esse mês vai ter muito conteúdo legal sobre a seleção, porque é uma data FIFA especial, jogos muito importantes. E não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas e me ajudar a crescer aqui na plataforma. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.